esse assunto. Então nós queremos começar, aproveitando o tempo que nos é reservado, e o texto base, referência para essa lição, está em Romanos. Você pode ler na revista ou pode ler na Bíblia. Eu quero fazer questão de ver esse texto que nos direciona nesse trabalho. Romanos capítulo 10, a partir do 13. Glória a Deus. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não crê? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém, Jesus. Vamos dizer juntos? A fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Daí você entende o esforço que a igreja faz para a pregação do ensino das Escrituras. É justamente para isso, para despertar a fé. Despertar a fé no ouvido, no coração, nas emoções, na mente das pessoas. Por isso existe essa dedicação do estudo, da aprendizagem, do desenvolvimento, do crescimento na palavra de Deus. E uma das pessoas na história que foi impactada pela pregação foi John Wesley. Assim como outros, John Wesley foi impactado com a palavra de Deus. E ele fez o que fez, impulsionado pela palavra de Deus, pela chama que ardia em seu coração, e em querer compartilhar as boas novas do Evangelho. Todas as vezes que alguém abre o seu coração, a sua mente, e decide se render a esse apelo de Deus através de Cristo, ele se sente compungido a compartilhar isso com outras pessoas. Enquanto ele não abre a mente, o coração, as emoções para compartilhar isso com outras pessoas, é porque ele ainda não entendeu as boas novas do Evangelho. Porque quando você entende, você quer compartilhar com alguém. Às vezes nós nos limitamos em compartilhar porque pensamos que esse compartilhar é feito só no púlpito, né? Nas grandes festas, nos grandes eventos. E na verdade não. Quando entendemos as boas novas do Evangelho, nós queremos compartilhar isso nos grandes eventos, nas grandes festas, nos pequenos eventos, nas pequenas festas e até mesmo para uma pessoa. Amém? Amém. Lembra de Jesus na beira do tanque de Jacó? Tinha quantas pessoas lá ouvindo a mensagem? Uma multidão, né? Tinha quantas? Tinha uma mulher. E ele trouxe conceitos da palavra de Deus, do reino de Deus, conceitos poderosíssimos para uma mulher. E essa mulher, impactada pela mensagem, pelas boas novas, foi para Sicar e anunciou, mesmo sendo ela nova convertida, aos samaritanos. E a mensagem dela foi de que jeito? Lá na beira do poço de Jacó, ele me contou a minha vida. Será se ele não é o Cristo?
como era nova convertida, não tinha conhecimento da total doutrina ainda, não tinha muita experiência, mas ela faz uma pregação e perguntando, né? Será que ele não é o Cristo? E as pessoas disseram que ele, vamos lá ver, vamos lá ver. E quando chegaram lá, Jesus pregou para eles 2 dias. 2 dias. Você tem disposição para ouvir uma mensagem 2 dias? Ou quando tiver 45 minutos, você já começa a olhar para o relógio. Não, já está na hora do almoço. Já está na hora do café. E Jesus pregou 2 dias. Quando terminou os 2 dias, eles se reuniram com ela e falaram assim: até que nós sabíamos dele de ouvir falar, mas agora os nossos olhos veem e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. E foi essa mensagem, mensagem do reino, mensagem do Salvador, mensagem do Redentor, mensagem de quem tem um projeto para a humanidade. Chegou até nós. Essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Por isso nós estamos pregando. E por causa da pregação, a mensagem chegou em John Wesley. Nós temos que, nessa lição, percebermos a questão da igreja anglicana. Nós temos que perceber a mensagem que impactou o coração de John Wesley, que é a salvação pela fé. E temos que perceber também a questão do metodismo. Pelo menos essas 3 coisas nós temos que ter bem claro no final dessa lição. Primeiro, o quê? A igreja anglicana. Segundo, o quê? A mensagem que impactou o coração de John Wesley. E terceiro, o metodismo. Vamos chegar no final tendo pelo menos essas 3 informações? Vamos? Amém? Quem veio para a aula hoje, diga amém. Amém, glória a Deus. Eu falando sozinho não, eu gosto de ouvir a participação e participe sem fechar a questão, né? Deixa para a gente fechar a questão na palavra final do pastor Vistier lá na igreja. Participe dando a sua opinião, o seu parecer, mas não feche a questão. E a revista começa dizendo o quê? A vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época. E isso é muito bom analisarmos e percebermos que uma pessoa, no seu tempo, um tempo difícil, de muitas lutas, de muitas guerras sociais, de muitos problemas sociais, e mesmo em um contexto adverso, ter uma vida, né? Uma vida que impacta a sociedade de forma tão positiva, de forma tão grande como foi a vida de John Wesley, contribuindo para o reavivamento da igreja, porque a igreja já tinha experimentado anteriormente outros avivamentos, e agora, no período de John Wesley, eles estão diante de reavivamento. E o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Pentecostalismo que nós fazemos parte, né? Que nós, graças ao nosso bom Deus, nos convertemos nessa linha teológica do pentecostalismo. E isso é bom. Fazemos parte disso, termos esse entendimento, termos essa direção, termos esse estatuto, termos esse regimento, é muito bom para a nossa fé e nós glorificamos a Deus por isso. Então, a lição trabalha o início do ministério de John Wesley, a lição também trabalha a pneumatologia wesleyana e o avivamento metodista. Vamos lá. Wesley é de 1703 a 1791. Os seus conteúdos
pregadores avivalistas, ele foi o que mais viveu e também foi um dos que mais pregou, mais ganhou pessoas para Cristo. E claro que cada um contribuiu segundo o que Deus lhe concedeu, mas fazendo uma comparação entre os outros, John Wesley se destacou por essa obra maravilhosa. Líder, teólogo, pregador inglês de origem anglicana. Como eu disse na introdução, deveríamos entender um pouco dessa questão do anglicanismo, né? Alguém sabe por que essa palavra aparece aqui? Quem sabe? Quando a palavra anglicana aparece aqui, o que vem à mente? Quem sabe? A gente pensa o quê? Quando houve um interesse do príncipe em se casar, mas como ele estava querendo se casar de novo, aí a Igreja Católica proibiu para ele não se casar. Ao invés de ele obedecer à determinação, ele falou: não, então eu vou sair e vou abrir a igreja. Aí abriu a igreja anglicana. Foi a partir daí que surgiu a igreja anglicana, por uma rebeldia, né? Porque ele queria se casar e o bispo da época não permitiu. Falou: não, então, nesse caso vamos ter outra igreja. Aí surgiu a igreja anglicana. A igreja anglicana desenvolveu, cresceu, era a igreja do rei, das autoridades, e o certo é que no meio de tudo isso, daqui a pouco a família, né, de Wesley começou a frequentar essa igreja. Qual era o nome do pai e da mãe de John Wesley? Quem se lembra? Mãe, Susana, e o pai? Samuel, né? Samuel e Susana Wesley. E é difícil falar de Wesley sem falar de Susana. Inclusive tem um livro que eu recomendo que todos leiam, que é um livro de Orlando Boyd. A biblioteca do IBAD, lá em Pindamonhangaba, tem o nome dele, Orlando Boyd. Inclusive todos os livros são carimbados com o nome dele, Orlando Boyd. E esse livro aqui eu recomendo para todos lerem. É um livro da CPAD, Heróis da Fé. Aí eles destacam aqui 20 homens que incendiaram o mundo, né? Eu achei muito interessante a leitura desse livro e recomendo os irmãos lerem. Tem a primeira edição de 1965. 65. Muito bom. Esse aqui já é de 1985. Esse aqui. Então, quem puder ler, leia. E o Orlando Boyd disse que é difícil falar de Wesley sem falar de Susana, que foi a mãe de quantos filhos? 19. Como eram muitos filhos, ela não podia atender a todos ao mesmo tempo. Então ela reservava um dia para orientar cada filho. Hoje é fulano, hoje, aí o outro dia, agora é você, o outro dia é você. Aí quando completava os 5, voltava no primeiro. E quando os meninos eram pequenos ainda, aconteceu um incêndio na casa que eles moravam. E esse incêndio despertou a vizinhança, mas a família Wesley continuava dormindo. E os vizinhos vinham batendo, até que eles acordaram, o fogo já estava quase tomando tudo. E Samuel e Susana foram tirando
meninos, os vizinhos foram tirando os meninos, e quem ficou por último foi John Wesley. E aquela aflição toda, com a casa pegando fogo, e sem poder entrar, porque as chamas estavam já tomadas. E os vizinhos perceberam que o menino tinha acordado e subido em uma mala. Então eles fizeram tipo de uma pirâmide, né? Veio um homem, aí o outro foi, subiu aqui nas costas, o outro subiu no outro, o outro subiu no outro, e pegaram o menino no meio da chamas. Inclusive, tem um livro que eu estou lendo, que é os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Ele fala sobre a conversão de Wesley, tirado das chamas. Eu acho muito interessante essa forma que o autor publicou. E a partir daí, Susana teve um cuidado especial com Wesley. Porque quando salvaram o menino do fogo, ela entendeu que Deus tinha um chamado diferente na vida de Wesley. E começou a dar atenção especial para ele, principalmente no ensino das Escrituras. Sim. Foi educado na apostila, na terceira era o livro de Salmos. O livro de Salmos. Então, porque a igreja anglicana usa muito os salmos, né, na sua doutrina, a igreja anglicana. É claro que depois que eles foram impedidos de continuar na igreja anglicana, aí eles começaram a trabalhar outras literaturas, inclusive as próprias literaturas de Wesley, que foi um exímio escritor, e também do seu irmão Charles Wesley, que era um biblicista e também um compositor. Então, aqueles hinos dos salmos abriram a porta para a formação de outros cânticos com Charles, e assim eles foram fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, obrigados até aqui. Amém. Estão atentos? Eu acho que todo crente precisa ler a Bíblia Sagrada toda, e havendo possibilidade, leia também esse livro, Heróis da Fé, porque trabalha muito essa parte histórica. Anglicano, porque ele foi numa reunião moraviana e o pregador naquela noite falou justamente uma nota introdutória de Romanos em que Martim Lutero fazia. E nessa nota introdutória, Lutero falava sobre a fé. Né? A fé. O justo viverá da fé. Porque Lutero levantou essa bandeira, né? O justo viverá da fé. Então, sempre que ele podia escrever, tanto no texto em si, quanto nas introduções, nos prefácios, nas apresentações das literaturas, então ele destacava essa questão: o justo viverá pela fé. E nessa reunião que Wesley fazia parte, ele sentiu o seu coração aquecer de uma forma diferente. Ele saiu dessa reunião convertido. Ele saiu dessa reunião convertido. E a partir daí, a mensagem dele era: o justo viverá pela fé. Só que essa mensagem não foi palatável para a direção da igreja anglicana. Porque o anglicanismo entendia que falar do justo ser salvo pela fé era chover no molhado, porque esse justo já estava salvo nas águas do batismo infantil. Então, a igreja anglicana dizia: não, já está salvo desde o batismo. Você não foi batizado? Por quando? Não, era bebezinho, minha mãe me levou lá e eu fui batizado. Então, nessa época você já foi salvo. Agora, como é que você vem pregando que o justo viverá pela fé? Não, já foi salvo lá no dia do batismo. E aí essa questão do batismo infantil e o salvo pela fé causou que a direção da igreja anglicana disse para Wesley: não, você não pode continuar.
podemos continuar. Nosso desejo é dividir a igreja. A gente quer que a igreja faça uma reforma. A gente não quer dividir a igreja. Mas nesse caso, então, nós iremos pregar, né? Vamos pregar. Aonde? 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 Nas ruas. A minha paróquia será o. E ele começou a pregar por todos os lugares. Quando eles foram aquecidos, eles faziam parte de um grupo de oração. Quem se lembra do nome desse grupo? Eles tinham um grupo de oração. Nesse grupo tinha John Wesley. Nesse grupo tinha o Charles Wesley. Nesse grupo tinha também George Whitefield. E eles faziam um grupo de várias pessoas que oravam e clamavam e intercediam por avivamento. Até que em uma madrugada o céu se fendeu. E houve um mover muito grande na vida destes moços. E a partir daí eles pregam fervorosamente acerca do justo que viverá pela fé. E cada vez mais pessoas vinham ouvir as suas mensagens a ponto dos lugares ficarem pequenos. E foi este avivamento na Inglaterra que salvou a Inglaterra da destruição que estava acontecendo na França. Havia uma destruição na França, uma destruição política, social, religiosa também, mas a Inglaterra foi preservada por causa deste grande avivamento. Por isso que nós entendemos que o verdadeiro avivamento influencia todas as áreas, inclusive as sociais. Sim. Preservada de uma grande destruição. Inglaterra, país preservado com jovens, né? Eu acredito muito no chamado que Deus tem na vida dos jovens. Deus pode nos usar, Deus pode usar o ancião. Não só pode, mas ele tem todo o poder para isso. Mas os grandes avivamentos da igreja começaram com jovens. Jovens intercedendo, orando, clamando por avivamento, se arrependendo dos seus pecados e confessando os seus pecados. E Deus assim fendeu os céus. Ele foi o fundador do metodismo. E eu pergunto, por que metodismo? Eles agora saíram do anglicanismo e estão sendo chamados de metodistas. Por quê? Quem sabe? É um grupo metódico. Sim, mas o que mais? Certos métodos, né, de estudo, de oração, de consagração, de busca pelo Espírito Santo. Exatamente, um dia para o Wesley começava 4 horas da manhã. Começava 4 horas da manhã, 2 horas de oração todo dia, por mais de 40 anos. Sim? O dia certo de visita, o dia certo de aconselhamento, o dia certo do jejum. O dia certo. Hoje, muitas vezes, a gente valoriza o improviso, né? Na hora de formarmos a equipe, a gente fala assim, que bom que tem pessoas que sabem fazer improviso. Mas o improviso, às vezes, é bom, mas se a gente ficar só no improviso, dá aquela sensação de desorganização.
ser só improviso. Tem que ter mais um método, né? Tem que ter mais um método, um alinhamento. Então vamos lá. 1.1, né? Vamos correr aqui porque eu preciso cumprir o meu cronograma. Um clérigo anglicano. John Wesley nasceu nessa cidade aí, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano. Foi o 15º filho de uma família de 18 irmãos. E 19, né? 19 irmãos. E o certo é que está aí essa menção de John Wesley nesse período. Ele não era um pregador sistemático, porque a teologia sistemática apresenta a criação, apresenta Deus, apresenta Jesus, o Espírito Santo, a igreja, né? O pecado, o homem, a remissão e as últimas coisas, sistematicamente. E John Wesley era um pregador sistemático. Ele trabalhava muito essa linha da reforma, que influenciou os pré-reformadores. Nós já estudamos aqui na lição 3, já estudamos Joe Wycliffe, que defendia o quê? Que defendia que um avivamento poderia acontecer sem reforma, sem as escrituras. Um avivamento não é possível sem as escrituras. Por isso que avivamento verdadeiro não acontece por meio de liberais. Os liberais, os teólogos liberais, os filósofos liberais, os psicólogos liberais nunca verão o verdadeiro avivamento. Porque Deus não opera aonde não tem as escrituras que dão as normas, os parâmetros, a direção. Sempre que um avivamento acontece, pode saber que ali existe a palavra de Deus. Pode dizer amém por isso? Amém? A influência do pietismo. Na aula passada foi estudado sobre isso, vocês se lembram muito bem. E o pietismo influencia também a John Wesley. Embora o pietismo seja um calvinismo moderado, John Wesley, em algum momento, ele rejeita a predestinação. E é bom que a gente fale isso, porque essa linha de John Wesley, que influenciou outros avivamentos, inclusive o da Rua Azusa, e da Rua Azusa chegando até nós, foi avivamentos que caminharam em um caminho diferente do calvinismo, da predestinação. A influência do pietismo, o movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenvolvimento do metodismo contemporâneo. Então, esse movimento metodista também se tornou na igreja metodista. Né? E tem também a igreja wesleyana. E são igrejas diferentes hoje por causa de entendimento de suas lideranças, mas buscando lá na raiz, vem saindo ali desse grande movimento pietista. Inspirado por esse movimento, Wesley instituiu a Sociedade Metodista, baseada nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Isso é muito importante. Para você conduzir a obra de Deus, esses dois pilares precisam estar presentes: oração e estudo bíblico. Estudo bíblico, oração. Isso precisa haver, isso precisa ter. Ou então não é obra de Deus. Porque quem não lê a Bíblia e quem não ora é autossuficiente. Né? É autossuficiente. Eu faço, eu consigo, eu tenho, eu posso. É autossuficiente. Agora, quem precisa da palavra de Deus e quem precisa da oração é porque entende. Sem Deus nada sou. Eu preciso dele. Amém? Amém. Sim. Para lembrar que a igreja metodista wesleyana é a igreja brasileira, né? É uma cisão que aconteceu no Brasil. Não existe uma igreja metodista wesleyana fora do Brasil. Fora do Brasil, só no Brasil.
fundador do metodismo, podendo-se assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley. E, na verdade, John Wesley nunca falou de metodismo. Ele era metódico, mas não foi ele que deu esse apelido, esse nome. Foram seus críticos. Os críticos que olhavam para a prática daquele grupo e chamaram eles de metodistas. Apelidando, não foi assim, enaltecendo o trabalho de oração, de leitura bíblica, de visita, não. Os críticos foram que deram esse apelido. Só que o apelido se tornou o nome oficial. No ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo foram separados e enviados como missionários para a colônia da Geórgia, na América. Mas lá eles ficaram um certo tempo, as coisas lá não funcionaram tão bem assim, e logo depois seu irmão enfermo volta para a Inglaterra e logo em seguida John Wesley também volta. E lá sim os trabalhos aconteceram e foram impactantes. Sempre os historiadores colocam Wesley e na presença de Wesley coloca George Whitefield. George Whitefield segue mais na linha reformada e John Wesley vai seguindo na linha arminianista. Mas eles fizeram um grande trabalho juntos na pregação do Evangelho. Já no ponto 2, a pneumatologia wesleyana. Aqui agora a gente já entra um pouco nessa questão da doutrina, principalmente nessa parte do Espírito Santo. Um coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, o qual muitas vezes ele mencionou suas pregações como experiência de quê? Wesley recordou em seu diário o que aconteceu em 24 de maio de 1734. À noite, eu fui muito relutante para uma sociedade na rua Aldergate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola aos Romanos. E foi aí em que seu coração foi extremamente impactado. Nós temos até um registro de Justo Gonzalez, que é um profundo historiador da história da igreja, e ele destaca essa parte também. O Espírito Santo atua para a salvação. Se não tivermos a cooperação do Espírito Santo, dificilmente veremos pessoas se rendendo a Cristo. Só veremos pessoas se rendendo a Cristo quando há ação do Espírito Santo. Eu posso pregar, eu posso orar, eu posso jejuar, mas se o Espírito Santo não estiver convencendo as pessoas acerca dessa chamada de Deus para a salvação, elas não se convertem. Por isso, a necessidade de termos oração, de termos jejum, de termos consagração, para assim melhorarmos na presença do Senhor acerca do nosso entendimento da obra de Deus. A experiência na teologia wesleyana. Os sermões de Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Para quem conhece os sermões da igreja católica e também da igreja anglicana, percebe que eram homilias enfadonhas, cansativas, demoradas, sem presença de Deus, aquela homilética mais baseada na ciência, mais baseada na filosofia. E o certo é que quando Wesley começou a pregar, ele começou a falar dos milagres.
da cura, dos sinais, dos prodígios, do derramamento do Espírito Santo, e isso impactou as pessoas. Porque eles estavam acostumados com o estilo de sermão, uma homilia filosófica, científica, e de repente vem alguém com uma pregação bíblica em cima dos sinais, das maravilhas, dos prodígios, e aí as pessoas foram impactadas com essa mensagem. A experiência da teologia wesleyana nos chama a atenção por isso, e é nos conformarmos com a mesmice de sempre, mas querermos ter uma experiência maior, mais profunda, mais intensa com Deus e com o seu Santo Espírito. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Há um ponto em que o Wesley permite o surgimento de temas pneumatológicos, mais próximos das tradições cristãs radicais. Wesley, com certa consistência, ensinava que o testemunho do Espírito é uma impressão interior na alma das pessoas crentes, mediante a qual o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito de que são filhos de Deus. Amém? Amém. Então você prega e o Espírito Santo atua. Você ensina, o Espírito Santo atua. E essa ação do Espírito Santo faz com que as pessoas entendam: eu preciso de Deus na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Eu necessito de Deus na minha vida. Como a corça anseia pela corrente das águas. O avivamento metodista. Lembrando que esse nome, metodismo, não foi dado por Wesley, mas pelos seus críticos. Mas se tornou o nome oficial. Segundo Roger, lá na página 523 de seu livro, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, marcaram o grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Lá na Inglaterra, e atravessou o Oceano Atlântico até chegar na América do Norte. A história também fala que marcaram um grande despertamento que se estendeu. Outros historiadores registram que durante as pregações eram frequentemente as manifestações de fenômenos físicos, com pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões. Tamanho era o poder, a presença de Deus. Há os que afirmam que os avivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como a que explodiu na França no final do século XVIII. Foi a nota que o pastor Bertier mencionou aqui. Vamos falar um pouco do metodismo? Quem pode ler para nós aí, fazendo favor? 3.1. Os metodistas são os cristãos que nasceram de um novo movimento na Inglaterra no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a três nomes: John Wesley, seu autor e organizador; Charles Wesley, seu irmão, escritor de hinos; e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. John Wesley e o irmão, impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo, ao qual Whitefield aderiu mais adiante. Muitos ou quatro deles Qual o nome do grupo? Qual o nome do grupo?
passando para chamar o grupo de comissão. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o grupo. Ora serve para a leitura da Bíblia, encorajamento, oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodista, isto é, aqueles que têm método. Eles foram apelidados, né, de metodistas. Hoje, por sua vida de piedade, os seus críticos te apelidariam do quê? Te apelidariam do quê hoje? Você tem algum crítico? Você tem algum inimigo? Algum perseguidor? Do que eles te apelidariam hoje? Por causa da sua vida na presença de Deus. Muitas vezes chamavam os crentes de Bíblias, né? Olha lá os Bíblios. Olha lá os Bíblios. Um amigo do meu pai, o senhor já, eles gostavam muito de livro de gado, passarinho, sabe? Vivo, né? Aí um dia eu subi do meu pai, encontrei com ele, conversando com ele, senhor, agora eu sou Bíblia também. Eu acho que eu sou Bíblia também. Agora eu sou Bíblia também. Quem é Bíblia aí? Diga amém. Sou Bíblia. Quando eu era criança, eles chamavam muito os crentes de olha lá os da lei dos crentes. Né? Você está na lei dos crentes? Você está na lei dos crentes? Os protestantes. Né? Chamava também de Pentecostes. Né? Olha lá o Pentecostes. Muito sério. Do que as pessoas estão nos chamando, né? Do quê? No caso de John Wesley, chamaram eles de metodistas. Por quê? Por causa que eles eram metódicos na sua fé. E nós somos chamados do quê? Lá na empresa onde trabalha, a maioria lá está muito estranho, Irmão, né? Do que as pessoas nos chamam? Embora tenhamos que ter uma vida que dignifique, que exalte, que glorifique o nome de Deus, porém, nós não podemos nos limitar com os rótulos que as pessoas nos dão. Tem pessoas que se limitam, dependendo do que ele ouve de alguém, ele se acha tão constrangido com aquilo que ele não quer mais fazer parte. Teve muita gente que saiu da igreja porque não queria ser chamado de Pentecostes. Não queria ser chamado de Bíblia. Eu não sou Bíblia, não. Quando começaram a ser chamados de Bíblia, eles deixavam a Bíblia em casa, para ninguém chamar eles de Bíblia. Então tem gente que ele se limita, ele se bloqueia na sua fé por causa do rótulo que as pessoas dão. Então você tem que fazer essa avaliação do que as pessoas estão te chamando. No caso de João Batista, as pessoas chamavam João Batista de endemoniado. Chamavam ou não? Vamos ler? Mateus capítulo 11, versículo 10, o que está aí? O que está aí? Mateus capítulo 11, versículo 10. Porque é este de quem está escrito. Mateus 11. Porque é este de quem está escrito. Eis que diante da tua face vem o meu anjo, que preparará diante de ti o caminho. 11. 10. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que
12. E desde os dias de João Batista até agora, a violência se faz violência do reino dos céus, pela força que se acontece. 13. Também 18. Não, mas é para ver o texto todo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos ministros que assentam nas praças, chamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flautas e não dançados, cantamos lamentações e não choramos. O meu João Batista não comenta nem bebendo e dizem: tem demônio. Tem o quê? Demônio. Jesus falou, entre os nascidos de mulher não tem um igual João. E os homens disseram o quê? Esse aí é endemoniado. Se é uma pessoa que não tem estrutura, se não tem convicção da chamada, da sua fé, ele se limitava bem. Porque a gente se preocupa muito com o que os outros dizem, né? A gente fica muito cativos ao parecer, à reputação. Todo crente tem que ter reputação, sim ou não? Sim. Sim, mas saiba que muitas vezes os críticos usam isso de forma política contra você. Tenta macular sua reputação para fazer você parar. E se você ficar muito preocupado com a opinião dos outros, você desanima da fé. Aí no versículo subsequente, o que eles falam de Jesus? Porque aí, até aí foi falando de João. E no versículo na sequência aí? Veio o Filho do Homem. Veio o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus, e aí? Comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão. Amigo de quem? Os publicanos e E pecadores. se chegar para você e falar assim, você é amigo de publicano e pecador, você faz o quê? Você estava junto com os pecadores, você estava lá junto com eles. Agora está querendo dar um de bom aqui, está muito bonzão, estava lá com os pecadores. Tem gente que perdeu a fé com isso. Quem deu o nome de metodista para o Wesley e o grupo santo, não foi o Wesley, foram os críticos. Os críticos eram crentes da igreja anglicana. E aí, se alguém te rotular de alguma coisa, você vai parar caminhando? Vai desanimar da fé? Vai abandonar o caminho? Sim. Uma coisa é fazer, evangelizar, uma coisa é praticar a vida, Exatamente. Isso chama de reverendo, a igreja da casa da mulher, então o testemunho dele era como se agora não deve ser conclusão desse trabalho lá, por isso que eu estou falando. Eu falo, naquele dia ali eu levantei, nunca mais. Então siga no metodismo da fé, da oração, da vigilância, da prudência, da santificação, do bom testemunho. E os rótulos que este mundo dá, não deixe isso te abalar. Segue em frente. Quem está entendendo? Segue em frente. Não desanime da sua fé. Satanás é astuto e ele vai querer pegar aquilo que mais te incomoda. Aquilo que mais te incomoda é onde ele vai colocar o dedo. Vamos seguir em frente, dentro do metodismo da fé, da palavra, da santificação, do jejum, porque isso vai nos mantendo firmes.
firmes no caminho. O wesleyismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyismo é o pai do pentecostalismo moderno. Muitos teólogos. E aí você vai lendo historiadores, você vai lendo os heróis da fé, você vai lendo os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, você vai lendo também a enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã. Dá para concordar com esses historiadores mesmo, que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. O pentecostalismo segue e nós vamos seguindo juntos para a glória de Deus. Só aqui no Brasil, mais na frente nós vamos estudar a história da Assembleia de Deus do Brasil, já tem mais de 100 anos de história. Uma igreja com mais de 100 anos de história precisa flertar, se enamorar com outros tipos de doutrina? Seja sincero. Precisa abrir as portas para os reformados? Precisa se entregar para a predestinação? Uma igreja com mais de 100 anos, fazendo a obra de Deus em todo o solo nacional e em outros países? Claro que não, irmão. Vamos seguir a linha que nós aprendemos desde a fé, seguindo e obedecendo o estatuto, o regimento, as escrituras, dentro daquilo que nós entendemos ser uma linha coerente com a vontade de Deus, e assim vamos fazer a obra do Senhor. Isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. É importante termos doutrina, é importante termos uma linha teológica, é importante termos igrejas, é importante termos templos, é importante termos influência, é importante termos condições, mas nunca podemos deixar a busca pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas de que esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Seguindo aqui, pelos relatos da época, é possível ver os ensinamentos e crenças wesleyanas das raízes da Rua Azusa, que vai ser estudado mais na frente, do movimento Holinense nos Estados Unidos e entre outros. Para Robert, um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade que apareceram no final do século XIX, em movimentos reavivamento que possuíam uma herança wesleyana. Então, nesse pentecostalismo moderno, podemos dizer que o Wesley esse título sou eu que estou dando, né? Ninguém nunca chamou ele assim, mas é um tipo de apóstolo do pentecostalismo moderno, precursor, que abriu, né, caminho. Muito interessante estudar essa história. E por último aqui, o interesse na restauração da igreja. Mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões da vida do Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que esta e outras ênfases do Wesley, como a perfeição cristã, prepararam o caminho para o movimento de santidade. É bom que se diga que o Wesley nunca quis sair da igreja anglicana. Ele queria que a igreja anglicana se reformasse, né? Abrisse o entendimento, compreendesse, assim como Lutero também, que não queria que a igreja católica se